Nas últimas semanas, tem muita gente falando sobre um novo suplemento que surgiu aí no mercado, chamado de Pepti Strong, que é um suplemento alimentar composto por peptídeos bioativos derivados de uma proteína vegetal chamada Vicia faba. Ela promete melhorar sua força, hipertrofia muscular, sua recuperação, mas será que ela realmente funciona? Nesse vídeo de hoje tem como objetivo simplificar o que é o Pepti Strong, quais são os resultados na literatura científica que a gente encontra. Será que realmente vale a pena incluir essa suplementação aí no seu dia a dia, que tem como objetivo a hipertrofia muscular? Fique até o final nesse vídeo de hoje, porque você vai sair daqui sabendo de tudo. Se você é novo por aqui, eu sou o Matheus, sou nutricionista e especialista em emagrecimento, e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. E se você quiser entender como funciona o meu acompanhamento online, eu vou deixar um link aqui na descrição. Clique lá que minha equipe vai te explicar como funciona o meu acompanhamento nutricional. Por que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Muitos pacientes começaram a chegar até mim me perguntando: Matheus, o que é esse Pepto Strong? Ele realmente ajuda a ganhar massa muscular, ajuda na recuperação, vai favorecer o meu processo de hipertrofia? E eu tenho certeza que a dúvida deles também pode ser a de você. E a ideia do vídeo de hoje é tentar simplificar e traduzir o que a gente encontra na literatura científica para você entender de uma vez por todas se vale a pena incluir esse suplemento aí no seu dia a dia ou não. E de onde surgiu esse suplemento chamado Pepti Strong? Os cientistas pegaram a proteína vegetal da fava, jogaram uma enzima, quebraram em pequenos pedaços, selecionaram especificamente por inteligência artificial peptídeos que têm uma função importante no nosso organismo e concentraram ele em um suplemento chamado de Pepti Strong, que tem como objetivo aumentar a recuperação muscular e a sua síntese proteica, favorecendo o processo de hipertrofia muscular. Isso em teoria. E o que a gente encontra hoje na literatura científica sobre o Pepti Strong? Será que nós temos uma literatura que apoie a utilização desse suplemento que hoje está sendo vendido a 300, R$ 350? Será que esse preço é justificável? E a gente encontra 6 tipos de artigos aqui hoje, atualmente, até o presente momento. Nós temos um artigo em ratos, um artigo in vitro, que não pode ser extrapolado para humanos, porque esses artigos têm como objetivo gerar hipóteses para daí testar em humanos. E cerca de 85, 90% de artigos que a gente analisa e tem um efeito positivo em ratos e in vitro, muitas vezes esses resultados não se traduzem em humanos. Por isso que só servem para gerar hipóteses. O terceiro artigo que a gente encontra é relacionado à composição desse, desse suplemento chamado Pepti Strong. E os outros 3 artigos que a gente encontra é realmente clínico, em pessoas. Eu não vou, eu não vou especificamente entrar detalhadamente em cada artigo, mas se você gostaria de. Eu não vou entrar detalhadamente em cada artigo, mas se você quiser que eu abra artigo por artigo e te explique, comenta aqui embaixo, tudo bem? Mas vamos lá, alguns pontos que a gente precisa se atentar em relação a esses artigos. As conclusões, já trazendo aí um spoiler dos artigos, é que tem um efeito positivo em relação à hipertrofia muscular, à melhora de recuperação e diminuição da inflamação. A gente encontra diversos gráficos no próprio estudo mostrando isso. Mas atenção, quando a gente vai ler um artigo científico, pelo menos eu sempre olho lá perto da última página se houve, na construção daquele artigo, houve algum conflito de interesse e principalmente quais foram os autores. Então eu peguei o nome desses autores, coloquei na internet, encontrei qual era a empresa que eles trabalhavam e encontrei uma empresa chamada Nuritas, que era a empresa que inclusive patrocinou esse artigo. Então quando a gente entra nesse site lá da Nuritas, a gente vê que é uma empresa que vende o Pepti Strong. Então há um conflito de interesse em todos os artigos. Todos os artigos foram patrocinados e financiados pela empresa que vende o Pepti Strong. Então eles fizeram o desenvolvimento do artigo, a conclusão, os resultados, o que pode trazer um viés muito grande e uma baixa confiança por parte dos leitores em relação à utilização desse suplemento no dia a dia, porque eles podem adulterar simplesmente o resultado desse artigo para favorecer a marca chamada Pepti Strong e vender mais.
Então não tem um grau de confiança muito grande. Outra coisa, vamos fingir que o artigo não foi patrocinado pela empresa e que esses artigos, que esses estudos, esses efeitos positivos não foram adulterados para vender esse suplemento pela própria empresa. Vamos esquecer essa parte. Analisando especificamente a metodologia do artigo, uma das coisas que sempre temos que prestar atenção quando a gente quer isolar especificamente o resultado de uma suplementação é controlar a dieta. Por que que controlar a dieta pode ser um fator de confundimento muito grande? Porque se caso a gente faz uma randomização dos grupos e como não houve controle de dieta, o grupo que utilizou a suplementação do Pepti Strong consumiam mais alimentos que continham mais proteína, pode ser que aconteça um viés de resultado que favoreça o grupo do Pepti Strong, não porque utilizou o Pepti Strong, mas porque consumia mais alimentos que continham proteína. Sei lá, um leite, ovos, carnes e etc. Entende? Então, controlar a dieta é fundamental para que a gente isole a variável Pepti Strong, a suplementação que está sendo avaliada, e aí sim ter um efeito que a gente pode falar, opa, a gente controlou minimamente a, ao consumo proteico dos indivíduos, o consumo calórico, para a gente isolar essa variável para a gente ter um resultado mais confiável. Outra coisa que chama atenção em relação a esses estudos é uma comparação injusta. Como assim uma comparação injusta? Porque os artigos que foram randomizados, controlados por placebo, não houve a comparação, por exemplo, com o whey protein ou com a proteína do ovo, que são proteínas que a gente tem evidências fortes aí no mercado. É o que aconteceu, por exemplo, com o BCA há muito tempo atrás, que foi vendido aí a rodo, mas quando surgiu uma evidência que, por exemplo, isolava um grupo placebo, um grupo que utilizava o whey e um grupo que utilizava o BCA, as pessoas que consumiam mais proteínas, por exemplo, com whey, tinham uma síntese proteica maior quando comparado com o BCA. E é exatamente o que está acontecendo com esse Pepti Strong, por exemplo. Aqui nós temos um grupo que está utilizando o Pepti Strong e um grupo que está utilizando nada, um placebo. Qualquer aminoácido que a gente joga ali no corpo do ser humano vai ter uma síntese proteica aumentada comparado com nada, entende? Então, pode ser que estatisticamente lá nos estudos a gente consiga ver sim uma estatisticamente significante os resultados ali, mas que é uma comparação injusta, porque se a gente colocasse uma proteína mais barata, por exemplo, o ovo, ou a gente colocasse uma proteína chamada whey ali para comparar com esse também, com esse Pepti Strong, pode ser que a gente não encontre um bom resultado avaliando o Pepti Strong. Pode ser que a gente encontre um resultado que o whey é superior infinitamente ao Pepti Strong, mas nós não temos esses artigos. Então, por isso que é um terceiro ponto de viés muito grande. Seria, no mundo ideal, comparar o Pepti Strong com o Whey Protein comparado com o grupo placebo. Aí sim a gente conseguiria ter um resultado mais fidedigno. Outra coisa que traz um viés muito grande nesses artigos é que existem um N de pessoas. O que é um N de pessoa? Número de pessoas muito pequenas nos artigos, o que pode trazer uma análise estatística muitas vezes relevante por conta de um N muito pequeno, entende? Eu sei que é um pouco confuso, mas ter poucos participantes nos artigos, nos estudos especificamente, pode trazer um risco de viés muito grande e uma confiança muito baixa quando a gente está lendo esses estudos, ok? O tempo de duração também, alguns foram de 7 dias, outro, o máximo foi de 8 semanas, são períodos muito curtos para a gente avaliar se houve uma diferença de fato em relação à síntese proteica ou se essa síntese proteica teve uma diferença clínica, na prática clínica. Será que foi relevante o processo de hipertrofia no corpo do indivíduo? Quanto isso se traduziria em quilos de massa muscular, por exemplo? Será que é clinicamente relevante o resultado? Por isso, da importância de ter estudos amplos para tirar esses conflitos de interesses da empresa, teria que ter outra pessoa fazendo esses artigos, ter um grupo maior, com um grupo controle, com um grupo que utilizava outra fonte de proteína, o Pepti Strong, para a gente ter uma robustez dos estudos maior, para a gente ter um grau de confiança maior. Em resumo,
O que a gente encontra é que os resultados são bem bonitinhos quando a gente lê os artigos, mas que é lotado de viés, resultados esses obtidos pela empresa que produz esse próprio Pepti Strong e ainda mais levando em consideração os valores que a gente encontra hoje, que está em torno de 350 reais, comparada com uma proteína que a gente tem aí chamada Whey Protein, que é em torno de 100, 110 reais, que tem um grau de evidência infinitamente maior comparado com esse Pepti Strong. Então, por conta dessa incerteza que a gente encontra hoje com os dados que nós temos hoje através da literatura científica, ela é muito baixo para justificar esse preço de 300, 350 reais, a não ser que você seja doido. Não compensa comprar de maneira nenhuma esse Pepti Strong. Agora você sabe o que é Pepti Strong, quais são as promessas infundadas que muitas vezes é divulgada aí no marketing, nas internets da vida. O que a gente encontra hoje na literatura científica, que são evidências extremamente frágeis e cheias de viés, que é produzida pela própria empresa que vende esse Pepti Strong. E eu quero saber de você. Você já ouviu falar nesse Pepti Strong? Você sabia o que era? É um assunto novo para você? Comenta aqui embaixo, porque isso me ajuda a entender se vocês conseguiram compreender o assunto. Se tiverem novas dúvidas, coloque aqui na descrição. E claro, veja outros vídeos que eu já gravei aqui no canal de YouTube. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, viu? Eu estou de olho, estou de olho. Se inscreve, se inscreve.